Vinícius Júnior. O que aconteceu hoje na Espanha é inadmissível, cara. Coitado desse moleque que é bom, que é gente boa, que é sangue bom, que é do bem, que é alegre, cria da base do nosso Flamengo. O que ele está passando na Espanha, ninguém merece passar. Ninguém, cara, por dinheiro nenhum. E no final do vídeo aqui eu vou fazer uma homenagem pro Vinícius Júnior, porque ele merece demais, galera, merece demais. O que estão fazendo com ele é muita sacanagem. Separei para vocês aqui um corte do programa Linha de Passe da ESPN Brasil, falando da vitória do Flamengo. Flamengo que venceu o Corinthians por 1-0. Ó, para você ver, eu tô triste, cara. Tô triste porque acabei de ver aqui as matérias do Vinícius Júnior e eu tô bem abalado, viu? Olha, eu tô bem chateado. Que mundo é esse, né? Mas vamos lá. No final a gente fala sobre o Vini e vamos ver aqui o que a imprensa vai falar sobre Flamengo e Corinthians. As imagens são da ESPN Brasil. Link aqui na descrição como créditos. Grupo Disney. Simbora, vamos lá. Uma questão de perder o Everton Ribeiro de manhã. Perde o Arrascaeta no aquecimento. Você coloca o Vitor Hugo numa posição que não lhe é mais favorável, tanto que depois você pode ter que inverter ele de lado. O Flamengo começa um jogo com Pulgar, Thiago Maia, Vitor Hugo, que querendo ou não, a gente pode tratar como volante, e o Gerson. Você demora a entender onde é que o Gerson vai gerar mais. Então aí você passa também 2, 3 dias, talvez, trabalhando, que você vai ter um tipo de formação. Você chega com outro tipo de formação. O Flamengo tem muita dificuldade de girar com o Pedro e com o Gabriel ali. Acaba que é o Gabriel e o Gerson tentando criar, mas não tem um movimento natural ali. A bola gira, muito lento, muito volante, não consegue penetrar. E aí entra talvez essa segunda parte que o prof fala e que o Roger Guedes confirma na entrevista pós-jogo. Ele falou que incomodava que a gente não estava jogando. Hoje, pelo menos, a gente poderia perder, mas tinha que jogar. Então o Corinthians ele começa a se soltar do meio para o final do primeiro tempo e chega uma, chega duas. E aí eu também estou com o professor, não entro nessa de resultado injusto. Porque chegou, criou. O Yuri não aproveitou. Teve aquela bola, se não me engano, o Roger que levanta, o Yuri vai quase... Chega atrasado um pouco no primeiro tempo, poderia ter feito um gol ali. Não cria e não finaliza no segundo tempo. O Flamengo, nas poucas vezes que criou, e aí vai se debater com o Léo Pereira, a história, estava buscado, centroavante, último minuto, espaço, mas o Flamengo finalizou. Então faltou isso ainda. Talvez é justo, porque o Corinthians é o primeiro jogo depois de uma sequência muito grande que ele não vinha jogando. Até brincava que era um não futebol do Corinthians. Hoje foi o primeiro jogo. Agora tem um ponto de alerta. Para essa ideia de se defender e dar o segundo passo de atacar, você precisa ter o Roger ali, você precisa ter essa pessoa da finalização para te ajudar nas vezes que você chega. Acho que faltou isso hoje. Mas ele tinha os dois hoje, né? Hoje, ele até falou isso na coletiva. Roger não, e o Yuri. E o Yuri, O Yuri bem ele ali. colocou o Roger e o Yuri, porque geralmente é um pelo lado e tal. Ele falou... Mas hoje houve uma diferença defensiva hoje interessante, porque o Roger Guedes recebeu a missão de ajudar por dentro, junto com o Yuri Alberto. Quem marcou por fora foi o Maicon, né? Digamos assim, numa escalação em que havia essa compensação para o Maicon fazer essa parte defensiva pelo lado esquerdo. A estratégia hoje, ela foi corretamente planejada, porque o Corinthians não tem condição de fazer outro jogo, especialmente no Maracanã contra o Flamengo. Então, para hoje, a estratégia foi bem planejada. E como estratégia, aquilo que o Corinthians não conseguiu fazer contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil também era a única possibilidade que ele tinha de ser competitivo, mas no meio de semana a estratégia foi muito mal executada. No jogo de hoje, ela foi bem executada. E o Corinthians poderia até ter ganhado o jogo do Flamengo pelo que os dois times mostraram em campo. Isso é algo que é preciso observar. Então, se a comissão técnica atual está convencida de que o Corinthians não pode mais do que isso contra equipes que são tecnicamente iguais a ele ou superiores, então, se essa é a estratégia, hoje o Corinthians, mesmo com mais uma derrota, deu um passo adiante na forma de jogar. Agora, nem tudo pode ser atribuído à falta de sorte ou às imprevisibilidades do futebol, porque dois jogadores observaram o atacante, o zagueiro convertido em atacante, subir, cabecear e marcar o gol. Nenhum dos dois subiu com ele. Aí tem uma questão que eu acho que vale a pena ser perguntada na coletiva, infelizmente a gente não está aqui. O quanto um jogador que deveria estar fora da área, longe da área, estar ali dentro da área, surpreendeu o sistema defensivo do Corinthians. O Luxemburgo respondeu na coletiva com uma surpresa mesmo. Porque como é que a gente vai... Essas coisas acontecem, é uma jogada, é uma tomada de decisão errada. Mas eles não viram... É algo diferente. Ele minimizou isso. Sabe o que é engraçado? Se fosse o Gustavo Gomes do Palmeiras que tivesse feito esse gol aí,
do mesmo jeito, machucado ali, eles estariam elogiando o Gustavo Gomes. Mas, como foi o Léo Pereira, né? Eles só olham o lado do Corinthians, né, cara? Impressionante, hein? Coletiva. É algo diferente e aconteceu. O jogador, né? Ele só foi pro ataque porque ele estava machucado. O Flamengo não tinha mais substituição para fazer. O São Paulo falou assim: vai lá e tenta alguma coisa. A bola do jogo, mais uma bola aérea que o Corinthians sofre e que é transformada em gol. Dessa vez com uma característica diferente, porque era um zagueiro na área, jogando como centroavante. O Léo Pereira estava fazendo número na frente, a verdade é essa. sim. Né? Agora, é um pecado do ponto de vista da análise de quem vem jogando bem e jogando mal, que tenha sido em cima do menino Murilo, que está jogando muito bem. Agora, não vamos esquecer que a origem da jogada é pelo lado. Fagner hoje não entra. E eu acho que o time funcionou muito bem sem Fagner e Fábio Santos. Aí ele entra, De Bidu e Bruno Mendes. acontece do lado dele, tem jogadores que entraram até para reforçar, como o Romero, por exemplo, que mais uma vez entra para fazer aquilo que ele fazia muito bem há 6 anos, mas que agora não tem mais feito, né? Então tem algumas coisas muito pontuais, essa questão do anímico, da cabeça dos jogadores. Você veja que o Corinthians há alguns dias conseguiu um empate em casa contra o Fortaleza, que foi comemorado. Ontem o América Mineiro venceu o Fortaleza em sua casa. Né? Aí você se pergunta, teria o América Mineiro mais time que o Corinthians? Ou mais coragem? Cada jogo Um momento em que tenha um pouco Quando a mais gente de fala em confiança? time, a gente está falando time no sentido coletivo, preparado, etc. Ou a gente está falando de peças? Porque se você pegar nome por nome, o Corinthians vai levar vantagem. Peças não tem, time Agora, sim. como time, O hoje América funciona como um organismo, apesar de ser o último colocado, não sei se é o último. Mas já depois dessa venceu. rodada. É uma posição muito enganosa. Mas do América. exatamente. Vendeu caro, Falando derrota. isso, e é Também mesmo. acho. E é mesmo. A posição, o América, quando ficou, se não me engano, algumas rodadas ali na lanterna, era tranquilo afirmar que não era, estava longe de ser o pior futebol do Brasil, estava longe de ser um dos 5 piores Isso é que futebol está do dando Brasil. sinais já disso, está começando a se recuperar. Interessante. Mas como time, assim, o Corinthians foi muito melhor hoje, acho que não se discute. As alterações do Vanderlei foram alterações corretas, até olhando para o que tinha acontecido contra o Atlético. Eu não falo só das mudanças nas laterais, a volta do Adson, acho que tudo fez sentido. O Corinthians... Até o Paulinho de volante melhorou. O Paulinho jogou, Paulinho hoje criticado, exato, E diferente ele manteve a escolha do outro jogo em que o Paulinho foi muito criticado, ele manteve e o Paulinho melhorou. Então, assim, aí a gente tem que realmente, de novo, olhar para o jogo e não para o placar apenas para fazer. Eu acho que assim, a gente sempre tem meio que a função de tentar fazer o que você, como presidente do clube, o que você tiraria desse confronto? E eu acho que assim, se eu sou presidente do Corinthians e vejo o desempenho do Corinthians hoje, eu ficaria, não vou dizer otimista, porque a tabela ainda é dura, os confrontos são duros, mas é um jogo que te dá alguma esperança, porque você está enfrentando o melhor elenco do Brasil, embora nesse jogo muito desfalcado. E aí, para virar de lado, se eu sou dirigente do Flamengo, eu mais uma vez me preocupo com o que está acontecendo com o Flamengo, que não consegue ter um jogo sem pelo menos 3 ou 4 desfalques na sequência. É um negócio impressionante, assim. Lembra do jogo contra o Bahia? É uma coisa... E acho que assim... 5 alterações, todas por questão física, bom, segundo o Sampaoli. Isso aí, eu não engulo muito isso com tudo, porque a gente tinha nas justificativas ali o desgaste. Alguém pediu para sair por desgaste. Melhor que alguém, eu nem lembro quem tinha pedido para sair por desgaste, mas assim, você naquele jogo manteve o Arrascaeta 90 minutos. E depois diz que isso contribuiu para o meio da semana. Pois é, e eu me lembro de ter falado antes do jogo contra o Bahia, a gente estava discutindo no ESPN FC, eu falando o seguinte, a gente estava discutindo a escalação, a formação titular do Flamengo, que deveria o Flamengo ter contra o Bahia. Que era para o sábado, né? Isso. E eu falei, cara, será que de fato o Arrascaeta vai ser titular? Porque ele é tão importante, ele faz tanta diferença nesse time do Flamengo, que se você sabe que você vai ter um jogo no meio de semana em que você vai querer contar com o Arrascaeta, se possível, os 90 minutos, que era o caso do jogo contra o Fluminense, eu duvido que o Arrascaeta jogue os 90 minutos contra o Bahia. Então, talvez ele nem comece jogando. Muito bem. O Arrascaeta jogou os 90 minutos contra o Bahia. O Arrascaeta jogou contra o Fluminense. O Arrascaeta sentiu e não pôde jogar a partida de hoje contra o Corinthians. Então tem algumas coisas que, sinceramente, eu não consigo entender, até mesmo do ponto de vista da dosagem. O Flamengo tem tido muitos problemas nesse aspecto, mas muitos problemas mesmo, né, nas questões físicas. E acho que esse é um motivo de preocupação, porque o Flamengo ainda depende demais da qualidade técnica dos seus jogadores. Não é um time que convence.
É um time que venceu o Bahia sem convencer, é um time que venceu o Goiás sem convencer. Aliás, é engraçado, porque se você olhar os 4 últimos jogos do Flamengo, disparado, o jogo em que ele atuou melhor foi o único em que ele não venceu. Para reforçar um pouco isso que eu falava do Campeonato Brasileiro, ou do futebol brasileiro de maneira geral, porque esse jogo era Copa do Brasil. Mas o Flamengo jogou muito bem contra o Fluminense. Disparado o melhor jogo. Disparado. Muito melhor do que contra o Goiás, do que contra o Bahia, do que contra o Corinthians. Venceu os outros 3 e empatou com o Fluminense. Se você ranquear, ainda tem bons jogos do Flamengo em derrotas. Botafogo. O Internacional... Para o Botafogo, bom jogo em Atlético clássico Paranaense. que perde é difícil, Atlético Paranaense. São jogos que o Flamengo mostrou mais do que hoje. O Atlético Paranaense é o 5º jogo, né? Se a gente falar dos últimos 5 jogos, talvez as 2 melhores atuações... É que aí eu acho discutível porque você comete erros ali, especificamente contra o Atlético Paranaense, que te causam a derrota. Mas não é absurdo também se você se referir apenas ao volume de chances criadas, à oportunidade que acontece no jogo, não é absurdo você dizer que nos últimos 5 jogos, as 2 melhores atuações do Flamengo foram um empate e numa derrota, e nas 3 vitórias o time deixou a desejar. Acho que contra o Goiás menos, porque o jogo foi mais tranquilo, mas de qualquer maneira não é um time que está convencendo ainda. Só um detalhe aqui rapidinho, prof. Posse de bola do Flamengo foi superior, 65%, teve muito mais passes certos, 612 a 284, mas veja só, até a gente vai colocar os números aí, ó. Olha o número de chutes. O Corinthians chutou mais. Sim. Número de chutes certos, pau a pau. Igual. Grandes chances, o Corinthians teve mais. O Corinthians teve mais escanteios. Grandes chances, a gente está falando o quê? Área adversária. Sim. Escanteios, a gente está falando o quê? Escanteio é na área adversária, meu amigo, é perigo, né? Ações no ataque, muito mais do Flamengo, 525 a 181. Mas olha só como os números mostram ali em coisas cruciais, como chutes certos, grandes chances, escanteios, né? Em critérios cruciais, que o Corinthians foi superior. Hoje houve uma melhor presença na frente, que deu aquilo, você que é um cinéfilo, você há de se lembrar que o Ego no Ratatouille, da Meu Disney, Deus, Ratatouille é uma delícia. Ele, quando vai lá fazer, ele é crítico gastronômico, quando ele pergunta o que ele quer comer, ele fala assim, me dê uma perspectiva. Isso. O Corinthians hoje deixa uma perspectiva para ser um torcedor que não tinha perspectiva nenhuma, né? A tabela continua sendo complicada daqui para frente, daqui para trás, também os últimos 3 jogos do Corinthians foram terríveis, mas mostrou algum sinal. Já o Flamengo entra num rame-rame ali, e especificamente em função do Sampaoli, que é sempre uma figura muito discutida, né? Eu, particularmente, acho ele um dos técnicos geniais à disposição, não só no Brasil, nesse momento. No Brasil, então, sobra. Mas eu acho que, às vezes, hoje, por exemplo, a questão da substituição que ele não tinha. Ele já vem de um jogo em que fez aquelas polêmicas 5 substituições numa porrada no só no intervalo. Hoje ele pede substituição pelo número de paradas. Tudo bem, o Flamengo tem todos os problemas físicos do mundo e até por isso é que ele não tem o direito de perder substituição por parada, como perdeu hoje. Então, não sei se é uma autossuficiência, mas seria o caso de prestar um pouco mais de atenção. Não é momento para isso. Não é momento para as coisas acontecerem assim. Vamos lembrar aqui que questão de intensidade, desafios e exigência desses jogadores, vamos lá. Tem uma viagem essa semana para enfrentar o Ñublense pela Libertadores. No próximo final de semana, o adversário é o Cruzeiro. Não é fácil. No outro meio de semana é o jogo de volta contra o Fluminense, que é na quinta-feira. Fluminense, que está absolutamente aberto, um jogo que vai exigir demais do Flamengo. E no outro final de semana, o Vasco nessa fase. Mas é o Vasco, a gente sabe como é que funciona. Clássico, e a gente não sabe, o Vasco pode ter melhorado também, enfim. É uma sequência, todo mundo está com sequência difícil, mas a gente está falando do Flamengo. Isso que eu ia falar, William. Né? Se você pegar a sequência que o Corinthians enfrentou, essa daí do Flamengo, até que mas me parece que quem, nesse momento, vive uma dificuldade física maior, todos têm dificuldade, evidentemente, mas quem está mostrando mais dificuldade física nesse momento é o Flamengo. Então, faz sentido isso aí. Tem um outro componente que é a partida mais, vamos aqui aquelas expressões, a partida mais sampaulista que o Flamengo fez foi o jogo com o Fluminense, desde que ele chegou. Isso. Porque provavelmente ele acreditou que naquela noite o Flamengo tinha, os jogadores do Flamengo que ele escolheu, tinham condições de fazer a entrega física necessária para sufocar o Fluminense praticamente o tempo todo,
Porque não só esse é o futebol que o Sampaoli prega, entende, gosta, sente, esse é o melhor caminho para enfrentar o Fluminense. Então havia ali uma conjunção de coisas. Mas hoje já foi um outro sistema, evidentemente, com outra escolha, e isso é comum, não só porque o calendário exige isso, mas porque ele, Sampaoli, trabalha muito assim. Sim. E com escolhas forçadas de última hora, de última hora. Pelas ausências de dois caras que, inclusive, bem ou mal, um poderia fazer o que o outro faz. E que ele precisa resolver, não tem jeito. Mas a questão agora passa a ser, ele tem aí 30 e alguma coisa, entre 30 e 40 dias de trabalho, certo? Não sei exatamente qual é o número de dias. Uma equipe que precisa ter essa intensidade física para recuperar a bola o tempo todo, né? Sim. Os times dele ele gosta de posse, ele falou na sua apresentação que os jogadores têm que amar a bola e tal, mas ele é um treinador cujo futebol investe na recuperação alucinante da bola. É isso que ele faz. O Flamengo vai ter condições de jogar assim as partidas que são mais importantes. A minha impressão é que a coisa está caminhando para isso. Porque se é uma equipe que ele pega no início da temporada com alguma condição... Para mim, essa é a chave do debate. Com alguma condição, não só de carga tática, mas também de carga física da maneira como ele acha que tem que ser. Hoje ele falou, até correndo o risco de dar uma resvalada crítica ao Vitor Pereira. Isso, quase. O time que eu recebi era assim e tal. Óbvio, né? Um treinador que assume uma equipe aqui no Brasil, que é um ambiente de futebol que ele conhece bem. No mês que ele entrou, só vai receber alguma coisa que ele não concorda em relação à parte física. Evidente. Porque o futebol dele é diferente dos outros. Quanto tempo o time do Flamengo vai demorar para se adaptar a isso? Então, o problema da troca de treinador, e o Flamengo tem trocado um monte de técnicos nas últimas temporadas, não é só que vem um cara e escolhe outros, não é só que vem um cara e quer jogar de uma outra maneira, um gosta de linha de 3, o outro linha de... Não se trata só disso. Se trata que determinados técnicos precisam de uma entrega física diferente. No caso do Sampaoli, superior. Sim. E hoje acho que foi o Fabrício Bruno que falou. Logo no começo. Foi o Thiago Maia que falou. A nossa intensidade está totalmente diferente da do início do ano. Fabrício, ele sente no início do jogo. Isso, por quê? Eu também achei que era isso. Porque o trabalho está sendo feito para remediar o que estava acontecendo e colocar os jogadores em condição de fazer o que ele quer. Ele e Sampaoli. Sim. O preço são dois. Sim. O tempo que isso demora e as lesões no meio do caminho.